Olá! Nesta análise a gente vai mergulhar de cabeça na filosofia de um curso em milagres. É uma jornada que nos convida a questionar tudo, a própria natureza do nosso sofrimento e da realidade que a gente percebe. E olha, a coisa já começa com uma pergunta que dá um nó na cabeça. E se a depressão não for só uma condição, algo que acontece com a gente, mas sim um ritual, um ato de devoção, a um jeito de pensar que nos mantém presos? A ideia aqui é pesada, é que ao nos apegarmos à dor, nós estamos na verdade firmando um pacto com o curso firmando um pacto com o que o curso chama de o Deus da doença. E isso nos coloca diante de uma escolha fundamental: a que mestre servir e, claro, em qual mundo viver. Então é exatamente nesse dilema que a gente começa a nossa exploração. Essa escolha é entre o que o texto chama de doença e Deus. Uma decisão que, segundo o curso, está atrás de absolutamente toda e qualquer experiência que a gente tem. A fonte descreve essa lealdade como uma devoção, uma ideia completamente insana em que é preciso ficar doente para provar um compromisso. Um sistema de pensamento que literalmente se alimenta da nossa própria dor para conseguir sobreviver. E essa escolha, essa decisão fundamental, nos joga direto em dois sistemas de pensamento que são totalmente opostos. E são eles que, de acordo com o curso, moldam por completo a nossa realidade. Pensa bem. Cada instante é uma bifurcação no caminho. A questão central aqui não é o que acontece com a gente, mas sim qual lente interna a gente escolhe para interpretar tudo. E essa escolha que parece pequena, na verdade, define tudo. É aqui que o contraste fica gritante, né? De um lado está lá o mundo do ego, a base dele é a separação, por causa disso a emoção que manda é o medo. O processo é a análise, é quebrar tudo em pedacinhos, o que acaba resultando em doença e ataque. Do outro lado, o mundo de Deus, a base é a unidade, a emoção é o amor. O processo é a aceitação, a totalidade, o resultado, saúde e paz. Tá, mas e aí? O que acontece na prática quando se embarca no caminho do ego? A fonte mostra que isso nos leva a um processo bem profundo de negação de quem a gente realmente é. E aqui que está o ponto central. Ao negar essa fonte de amor e unidade, a gente está, na verdade, negando a nossa própria identidade. É como um ato de esquecimento sobre quem realmente somos, lá na nossa essência. Essa sequência aqui é fantástica para a gente entender como essa lógica do sofrimento funciona. É um passo a passo. Tudo começa a negar a Deus, ou seja, a unidade. Isso leva a gente a negar o nosso próprio ser. Sem uma identidade real, qual o próximo passo? Projetar nossa dor nos outros. E o resultado? Viver um mundo que parece ser só de medo e ataque. Uma prisão que nós mesmos construímos, tijolo por tijolo. Isso nos leva a uma pergunta muito pessoal. Qual o papel estamos desempenhando? O de refém do ego ou de anfitrião de Deus? Qual voz estamos escolhendo para guiar nossos pensamentos a cada momento? Aqui, se o ego constrói essa prisão toda, qual a chave para a liberdade? A resposta, segundo o curso, está em a nossa única função que todos nós temos, o perdão. Mas vamos esquecer aquela ideia tradicional de perdão. Aqui, perdoar não tem nada a ver com absolver o pecado de alguém. É uma mudança de percepção, a escolha consciente de trocar a ilusão do ataque pela verdade do amor, corrigindo a visão dentro da nossa própria mente. A nossa função primária, então, é aceitar esse perdão para nós e para os outros. E quando a gente faz isso que permitimos que a luz do mundo, a nossa verdadeira natureza, finalmente apareça e seja vista por todos. E quando a gente se recusa a perdoar, o que acontece? As nossas mágoas viram umas nuvens bem escuras que escondem a luz do mundo que existe dentro da gente. A luz nunca se apaga, mas a gente a bloqueia com as nossas próprias queixas. Certo? Então, para onde esse caminho do perdão está levando a gente? Ele nos guia para nos despertar para que a fonte chama de mundo real. E esse mundo real não é um lugar físico para onde a gente vai, é um estado de espírito. É o que acontece quando a gente escolhe o perdão tantas e tantas vezes que as ilusões do medo de ataque simplesmente perdem o poder sobre nós e até que desaparecem. Despertar é, ao fim das contas, simplesmente lembrar desta verdade. O amor me criou como Ele mesmo. E se somos como o amor, que é eterno, completo, como poderíamos, em nossa verdadeira essência, sofrer, perder ou morrer?
E isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. Cada pessoa que a gente encontra, cada interação que a gente tem, se torna uma testemunha. A questão que fica é: estamos testemunhando para qual mundo?